Olá pessoal, esse é o canal Areté Esporte. Para quem não viu o primeiro vídeo aqui do canal que a gente fez e tá aí disponível para vocês, só é dar aquela clicada ali e procurar. O Areté Esportes é um canal que fala sobre gestão esportiva em todos os seus, em todas as suas características, né? Falando aí sobre marketing, sobre gestão corporativa dentro do esporte e falando também, claro, de transformação social por meio do esporte, não é isso, Wilson? Isso. Olá, gente. E nós estamos, inclusive, o Areté Esportes também mantém o curso de gestão esportiva em nível de pós-graduação. Esse curso existe há 10 anos, com sucesso, e com base nos pilares da gestão esportiva, governança, sustentabilidade, marketing, cidadania, inclusão social. E também, sobretudo, nos eixos da positividade, da proatividade e da propositividade. Então, a gestão do esporte feita na prática, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa pós-graduação, as vagas irão abrir em breve. Você fique ligado aqui no Areté Esportes para saber um pouco mais sobre isso. Aproveite, claro, se inscreva, né? Deixe o seu like aí, para a gente continuar fazendo esse trabalho, continuar falando sobre gestão esportiva. E hoje, como nosso primeiro convidado, é um convidado muito especial, temos Emerson Ferretti, ex-jogador do Bahia, ex-jogador do Vitória, goleiro de seleção brasileira e hoje presidente do Esporte Clube Bahia, da Associação Esporte Clube Bahia, né, Emerson? Wilson. Vamos lá. Emerson, bem-vindo, né? Super bem-vindo aqui, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Nós nos conhecemos já há longa data e um relacionamento excelente e muito obrigado aqui por tê-lo de novo conosco. Você é presidente de um clube fortemente identificado com a paixão popular pelo futebol. Como é que você se sente, presidente do Bahia Associação, sem poder de ingerência justamente sobre este futebol? Por favor, Emerson. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, um prazer estar participando, né, desse novo projeto de vocês. São dois amigos que eu acompanho já de longo tempo também e conheço muito da competência, né? Então, fazer parte disso, né, e contribuir um pouquinho com esse projeto me deixa muito feliz. Obrigado pelo convite. Também estarei sempre disponível, né, para vocês. Bom, essa sua pergunta talvez seja aí na mente, né, da maioria das pessoas ainda não foi bem explicada, né? Porque se tem ainda na figura do presidente do clube, né, o poder máximo, né, a autoridade máxima, e que a gente acostumou ao longo das décadas de quem acompanha futebol dessa pessoa, o presidente, está sempre dando declarações, tomando decisões, explicando as decisões tomadas, enfim, né? E ser o responsável, em última instância, de tudo que acontece, para o bem e para o mal, dentro de um clube de futebol. Com a mudança da legislação em 2021, né, com a possibilidade dos clubes criarem, né, a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, criou-se uma figura diferente, né, um modelo de negócio diferente. O Bahia foi um dos primeiros clubes a adotar essa figura, a criar a SAF, e trouxe um parceiro muito forte, né? Então eu e o Paulo Tavares, nós somos a primeira gestão pós o closing, né, que a gente chama dessa forma, o closing, que é o 4 de maio de 2023, quando foi assinado o contrato e transferido todo o poder, né, toda a gestão do futebol. Vou dizer todo o poder porque o clube tem 10%, então, de uma certa forma, tem uma parte disso aí. Mas a gestão do futebol, o dia a dia do futebol, foi transferido para o Bahia SAF, e o Bahia SAF tem o Grupo City como acionista majoritário. Então, o presidente do Bahia não é mais o responsável pelo dia a dia do futebol, não é mais responsável pela definição de contratações, pela definição de investimentos, tomada de decisões no futebol. Isso é um processo que precisa ser internalizado, porque
todos os próximos presidentes, até porque o Emerson não vai durar para sempre presidente do Bahia, a gente tem um mandato de 3 anos com a possibilidade de uma reeleição. Mas os próximos também vão ter esse modelo de negócio, a não ser que aconteça algo muito impactante, como aconteceu no Vasco, né, que a associação retomou a SAF e ainda está indefinido todo o processo, ou então o Grupo City venda parte dos seus 90%, a própria associação recompre, enfim. Mas não podemos dizer aí num curto, médio prazo isso não vai acontecer. Então, todos os presidentes do Bahia, eles vão poder atuar. O Bahia tem a marca do clube, tem os 10% da SAF e tem todas as outras áreas para poder atuar, né? Eu vejo isso como uma grande oportunidade, mas também, por ser a primeira gestão, é um desafio gigantesco, porque você parte do zero, né? O Bahia até ano passado, até entregar o futebol pro Grupo City, o Bahia era um clube que tinha encerrado todas as atividades de outras modalidades há 10 anos atrás. O Bahia, então, era um clube que só tinha o futebol. Todo o patrimônio do Bahia era do futebol, né, que eram os 2 CTs, o Fazendão e Dias Dávila. O quadro de funcionários todo trabalhava para o futebol. As receitas do clube eram oriundas ou relacionadas com o futebol. Então, quando você entregou o futebol para o grupo, você entregou tudo. Nós ficamos com a marca. O Bahia Associação não tem patrimônio. O Bahia Associação ficou com um quadro de funcionários reduzido. O Bahia Associação ficou sem patrimônio, já falei, quadro de funcionários e com um recurso disponível, né, financeiro baixo, né, com limitações em todas as suas atuações. E, ao mesmo tempo, com a missão de recriar esse clube, nós da diretoria. Recriar nessas condições, né? Porque a gente tem 10%. É valioso, mas é um patrimônio intangível. Não se torna dinheiro ali, né, no dia a dia nosso, né? Então, é uma missão. Primeiro é pensar o que vai ser o Bahia daqui para frente. Fora futebol. E para além do futebol, que é uma frase que eu tenho repetido bastante, né? O que será o Bahia para além do futebol? Essa é a nossa missão. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? Porque não cabe, assim, a gestão do Emerson começar uma coisa, a próxima pensar que é completamente diferente e a outra... aí há uma descontinuidade. Então, tem que ser projetos que possam ser dados sequência e que sejam projetos que façam com que a associação crie vida, independente da SAF. Né? Para quê? Para que possa atrair seus próprios sócios, possa ter o seu movimento, as suas receitas, sua torcida, né, para suas modalidades, que não impedem de torcer para o futebol, é tudo Bahia, né? A gente usa a mesma marca, é tudo Bahia, só que a gente atua em outras áreas. E esse momento não é tão simples, né? Porque a gente pensa, logicamente, em criar as modalidades olímpicas do Bahia, a gente tem um projeto chamado Bahia Olímpico. Como eu falei, o Bahia não tem nenhum equipamento esportivo. Então a gente tem que primeiro pensar nisso tudo, primeiro pensar como fazer um estudo de viabilidade econômica, fazer um estudo de viabilidade desportiva para ver quais as modalidades são mais viáveis, né, e iniciar esse trabalho. Então, até então, são 8 meses de trabalho, foram 8 meses de organização da associação, inclusive administrativa, ainda agora cada vez menos, mas no início ainda havia muita confusão, até no caixa, dinheiro que era da SAF entrava na nossa conta e tinha que ser repassado para lá e vice-versa e coisas desse tipo, né? E então, muito ajuste administrativo, muito ajuste nas contas, na situação fiscal, tributária da associação. Eu posso dizer que a gente está muito perto de deixar a associação completamente organizada em todas essas questões administrativas, fiscais, tributárias, financeiras, né? E, ao mesmo tempo, a gente já fez estudos para a implementação das modalidades
olímpicas, já tivemos estudos também para implementar outros projetos nas áreas sociais e culturais, né? Só que essa primeira fase é uma fase que não aparece, porque são muitos estudos, é uma fase mais interna, né? São muitos estudos, são muitas reuniões com órgãos do governo, com patrocinadores, empresas privadas que podem ser patrocinadoras, né? E isso não vai muito, né, para o grande público, né? Então, mas são as sementes que nós estamos plantando para que elas possam começar a germinar o mais rápido possível, o trabalho começar a aparecer, e aí sim o Bahia Associação ter algo concreto para mostrar. Então é uma fase inicial de organização, né? A missão de pensar o futuro, recriar o Bahia, dar vida a esse Bahia que perdeu seu único ativo, que era o futebol, né? Mas tem a marca, que é um ativo realmente forte, e tem a sua torcida, que num primeiro momento só quer saber de futebol, né? Acostumou com isso, e cabe a nós redundantemente, né? fazer com que esses torcedores também vejam e torçam, e o olho desses torcedores brilhem também com o Bahia de outras formas. Emerson, você falou sobre construir esse clube do zero, né? Quais os princípios de gestão esportiva, de gestão profissional que você colocou como prioritários nessa organização desse Bahia Associação? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisava entender o tamanho que ficou o clube e precisava entender a relação com a SAF, com o Grupo City, né? Essas foram as primeiras coisas que a gente precisou entender. E que não foi assim rápido, né? Porque é uma construção. Até a relação com o Grupo City, com a SAF, é uma relação que está sendo construída. É a primeira gestão, né? Então está sendo construída. O próprio Grupo City não tem nenhum modelo de negócio nos outros clubes que eles fazem a gestão ao redor do mundo, um sócio que é o clube original, né? Então é um modelo para eles também novo. Então a primeira coisa a gente foi entender o tamanho que ficou a associação, o Bahia, e como era a relação com o Grupo City. A partir daí a gente foi organizar a casa, como eu falei, né? Eu vi a necessidade da gente entender toda a questão administrativa, entender toda a questão financeira também, para poder tomar as decisões, começar a tomar as decisões. Entender também o que ficou. A gente tem ainda uma equipe de trabalho enxuta, né? Que vai ter vai chegar pessoas novas mais ainda quando começarem os projetos efetivamente, né? Então a gente ainda tem uma estrutura enxuta e os princípios que a gente tem são os princípios realmente de gestão mesmo, né? Primeira, governança, transparência, democracia, né? Porque nós, inclusive, somos herdeiros da democracia, né? Construída há 10 anos, mais de 10 anos atrás. Então a gente tem o Conselho Deliberativo, né? Que é um órgão político dentro do clube, tem toda essa... Mas a gente mantém os pilares de gestão que o Bahia já tinha, né? E que se tornou referência no futebol brasileiro, né? A democracia, principalmente, né? Compliance, governança, tudo isso a gente mantém, né? Então e a gestão está sendo caminhada por aí, né? A gente sente falta porque antes a gente tinha um poder maior, né? Eu imagino, né? Pelo fato de ter o futebol, a gente tem um poder maior, receitas maiores, tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tinha um clube antes endividado, com uma dívida muito superior à sua receita anual, né? Então o Bahia era um clube que tinha limitações no investimento no futebol. E provavelmente, se continuasse do mesmo jeito, teria muitas dificuldades para montar um grupo de qualidade. E teria sem um grupo de qualidade, teria muita dificuldade de ocupar lugares na frente da tabela, como tem ocupado esse ano, né?
Então eu acho que foi um negócio muito bom para o Bahia. Apesar dessa missão árdua de quem ficou pro lado de cá, né? Mas, como eu falei, eu acho que pode ser encarado como uma grande oportunidade, porque quando você pega uma folha em branco de papel, você pode escrever qualquer coisa, você pode criar qualquer coisa, né? Então, a gente está com essa folha em branco, a gente espera fazer bom uso dela. E você falou folha em branco de papel. Uma das características marcantes suas, de sua trajetória de vida, Emerson, é o gosto pelo estudo, né? Vide sua formação acadêmica, sua pós-graduação, que você fez conosco, né? No nosso curso de gestão esportiva, e que muito nos honra isso. E aí eu te pergunto, como é que você enxerga ser possível instalar esta mentalidade, que é bem própria sua, no ambiente dos atores do futebol? Essa mentalidade de qualificar... Bom, primeiro que você está falando de futebol, né? O futebol obrigatoriamente teve que se profissionalizar, né? As pessoas, os profissionais que atuam dentro do futebol tiveram que se qualificar, tiveram que se profissionalizar e se organizar, os clubes. Então não cabe mais amadorismo dentro do futebol. Se não cabe mais amadorismo, só entra dentro dos clubes pessoas qualificadas, né? Então eu acho que hoje a gente tem profissionais dentro do Bahia, né? Posso falar do Bahia, que são qualificados, né? O que cabe talvez ainda seja os atletas, né? Entenderem que o conhecimento, a qualificação é necessária. Não basta só a inteligência e a qualidade de jogar futebol. Para jogar futebol também é um tipo diferente de inteligência, né? Mas você precisa também ter um conhecimento a mais, porque você não fica dentro do campo 24 horas. Você se relaciona, você é uma bandeira daquele clube, né? A partir do momento que você sai na rua, que você dá entrevista, que você se relaciona com as pessoas, com a mídia especializada. Então, eu acho que ainda os atletas também ainda falta. Melhorou, tem melhorado, né? E eu acho que exemplos de atletas que tomaram essa atitude de buscar o conhecimento e começam a ocupar espaços de decisão, e aí eu posso me incluir, né? Por ser o presidente hoje do Esporte Clube Bahia, o Pedrinho, presidente do Vasco, enfim, outros atletas, o Washington Coração Valente, que está no Ministério dos Esportes, na PFUT, a Tirson, enfim, começam a ocupar espaços com poder de decisão. Eu acho que a gente vira referência para os atletas, né? Porque antes os atletas só iam para a área técnica, ou virava treinador, ou virava treinador de goleiro, ou virava preparador físico, empresário, né? E agora começam a ocupar espaços de decisão. Então, cada vez mais atletas, a minoria, né, ocupando esses espaços, se tornam referências para os outros. Esse é o Areté Esportes, falando sobre gestão esportiva. Você também pode adicionar o Areté Esportes no Instagram, @Areté Esportes Oficial. E a gente vai falar aqui agora um pouquinho do Projeto Oxente. Como é que é, Wilson? Conte pra gente. Isso, é o Projeto Social Oxente, que é um projeto que existe há bastante tempo e cuida de crianças e adolescentes com capoeira, com música, com arte, com cultura. E naturalmente, né, como todos os projetos sociais, sempre precisam da nossa ajuda, da nossa contribuição. Então, o QR Code do projeto Oxente vai subir aí para vocês terem a visualização, e naturalmente contamos com as colaborações de vocês para esse projeto social de muita valia, que é muito estimado por nós. E, Emerson, a gente acabou de sair de uma Olimpíada, né? E eu sei que o planejamento de um clube que está entrando nesse movimento olímpico, no olimpismo, quem está pensando em Los Angeles já começou a trabalhar, né? E eu queria saber de você como é que o Bahia está nisso, né? Como é que o Bahia Associação se inclui nisso? Você tem planos de a gente ver um atleta com, de repente, o escudo do Bahia, a bandeira do Bahia nas Olimpíadas de Los Angeles? Pois Ivan. Na verdade, começa com sonho, né? Antes dos planos, começa com um sonho. O nosso sonho é
nas Olimpíadas de Los Angeles, ver um atleta do Bahia subindo o pódio. Esse é o nosso sonho, né? E a gente tem 4 anos para isso e a gente sai atrás. A gente está saindo do zero e ainda não começou, né? Na verdade, o ciclo olímpico de Los Angeles já começou, a partir do momento que acabou a Olimpíada de Paris, mas nós ainda não começamos o trabalho, né? Nós estamos ainda plantando as sementes, né? E aí o plano, além do sonho, o plano é esse, de levar atletas do Bahia para as Olimpíadas, para que o torcedor tricolor possa torcer, né, pelos nossos atletas e vibrar com as conquistas dos nossos atletas, né? E o Bahia também, para além desse objetivo, o objetivo é tornar o Bahia uma referência olímpica no Nordeste do Brasil, né? Primeiro no Nordeste, depois começar a rivalizar com as grandes potências olímpicas aí, que são Flamengo, Pinheiros, Minas, Tênis Clube, enfim, curitibanos, tem aí alguns clubes aí do eixo, principalmente do sudeste do país, que fazem um trabalho maravilhoso, né, e dominam, né, são referências, né. Então a ideia é essa, em 4 anos ter atleta na Olimpíada de Los Angeles e já ser uma referência olímpica na região Nordeste. E como ser economicamente sustentável dentro dos esportes olímpicos? É possível para um clube como o Bahia? É possível, tem que usar criatividade, né? Bastante, inclusive. Né? Porque, vamos lá, a gente tem uma das primeiras decisões e ações que a gente tomou na nossa gestão foi primeiro firmar uma parceria com uma agência de marketing esportivo especializada em elaborar projetos, né? E para leis de incentivo e especializada em captar recursos através de projetos, né? Porque recurso tem via Ministério dos Esportes, lei de incentivo, via editais no próprio Ministério dos Esportes, leis de incentivo estaduais, municipais, empresas que investem no esporte, patrocinam atletas, patrocinam eventos, né? Enfim, o dinheiro tem. A gente tem que saber ir lá e buscar. Mas para ir buscar, a gente primeiro precisa organizar a casa. E precisa ter um projeto que possa sensibilizar, né? E fazer com que o olhinho deles brilhem, né? Dizer assim, acredito, quero estar junto. E aí investir nesse projeto. Então, uma das primeiras ações nossas foi fechar uma parceria com uma agência com mais de 20 anos de expertise, que possa ser o nosso braço de captação. A segunda ação foi filiar o Bahia no CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que é um órgão equiparado, inclusive, ao COB, à Confederação Paralímpica Brasileira, que o CBC recebe recursos das loterias e ele repassa aos clubes que desenvolvem um trabalho esportivo, né? Então, o CBC é o principal fomentador das modalidades olímpicas no Brasil, porque ele recebe o recurso e repassa para todos os clubes que estão filiados e que preenchem requisitos, né? E aí esse dinheiro chega nos clubes para poder ser desenvolvido um trabalho, né? Fora os projetos de lei de incentivo. Então, foram as 2 ações que a gente começou. Então, os projetos de lei de incentivo já estão no forno, sendo preparados para dar entrada, né? O CBC a gente já está afiliado, né? E a gente, em breve, vai estar em condições, né, de começar a receber esses recursos. Como eu falei, a gente ficou com um caixa limitado. E não dá para, por exemplo, investir num time de basquete para jogar NBB. Então a gente precisa captar esse recurso, né? Então aí é toda uma engenharia que precisa ser feita Mas a gente precisa também fazer o dever de casa, porque a gente poderia já estar com algumas modalidades funcionando, mas aí você faz uma parceria com um colégio ali, põe o basquete, faz outra parceria com outro colégio, põe o vôlei, a parceria com outro clube lá, põe o tênis de mesa, e aí você vai... O Bahia é um pingadinho em cada lugar.
E eu acho que isso não é o ideal para o Bahia, um clube com a grandeza do Bahia. Então a gente também, desde o início, até mesmo antes da nossa posse, a gente já começou a se mobilizar para ter o nosso próprio centro de treinamento olímpico, né? E a nossa casa, porque ali a gente pode desenvolver nossas atividades. Do mesmo jeito que o futebol tem lá Dias Dávila, né? E não fica procurando o campo, quando era a minha época do Ipiranga, né? Que a Vila Canária, infelizmente, na época não tinha um campo adequado para treinar, a gente tinha que ficar procurando espaço na cidade, alugando, né? Então, para que isso não aconteça no Bahia Olímpico, nas nossas modalidades, a gente primeiro tem que montar a nossa casa. A gente já tem um espaço na Cidade Baixa, e esse espaço vai entrar em obras de adequação. É um espaço que já existe, mas ele precisa ser adequado para receber, né, os equipamentos esportivos e se tornar um centro de treinamento olímpico. Essas obras vão ter um apoio da prefeitura para acontecer, né? Vai entrar em fase de licitação ainda, então ainda não entrou, o projeto arquitetônico está sendo preparado para que a gente possa ter a nossa casa. A partir do espaço físico, é um espaço físico que a gente tem condições de colocar até 12 modalidades olímpicas no mesmo espaço. Eu acho que é uma ideia transformadora aqui, né? Aí a gente começa realmente as atividades, né? Porque a gente vai ter a nossa casa. E ali a gente vai ter os 3 pilares, né? Primeiro, o social, né? A formação de atletas e o alto rendimento. Então ali a gente vai poder ter a nossa quadra de basquete, que vai ser o lugar que o nosso time de basquete, que nós pretendemos ter na NBB, disputando a NBB, né? Vai ser onde a gente vai treinar, para poder jogar até no ginásio novo que a prefeitura está construindo ali na Boca do Rio, né? Que será a nossa casa de jogo, mas a nossa casa de treinamento a gente tem, né? Então é necessário esse primeiro momento, né? De criar a nossa casa também, para não ficar espalhado pela cidade, cheia de núcleos assim, o basquete num lugar, o tênis de mesa no outro, o vôlei de praia no outro. Vão ter núcleos espalhados, mas a gente precisa ter uma sede física, um espaço, e a gente está criando isso. Então, o movimento inicial é muito mais para dar vida a esse centro de treinamento, para depois inserir o recheio, o conteúdo, que são as modalidades efetivamente praticadas. Estamos ansiosos por ver esse centro de treinamento. O papo com o Emerson tá ótimo, tanto que vai render um segundo programa, né, pra gente falar. A gente falou muito de gestão do esporte, das pessoas, do clube, né, das organizações. Isso. E na segunda parte, que vocês vão ver na próxima semana, a gente vai falar de gestão de pessoas, beleza? Então, até o próximo programa, de novo com o Emerson Ferretti. Até o próximo episódio. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso perfil. Se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Valeu.